Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E esse versículo, irmãos, talvez seja um dos versículos mais dito pelos cristãos. Eu acredito que se eu perguntar aqui, pelo menos, ou na sua grande maioria, todos nós já falamos pelo menos uma vez, proferimos algumas vezes ou uma vez esse versículo. E normalmente a gente profere esse versículo num momento de angústia, num momento difícil da nossa vida. E esse versículo também é muito visto nos letreiros de caminhões, em algumas placas em casa, né, alguns quadros, a gente sempre vê esse versículo. E a semana passada, eu estava levando o Samuel para fazer uma excursão da escola, onde ele ia para a Unicamp, conhecer o campus da Unicamp. E no caminho, a gente estava conversando sobre o que ele veria lá, sobre o tamanho que era a Unicamp, a extensão, os cursos que tinham e as oportunidades que a Unicamp poderia propor. E daí eu falei para ele, olha, a Unicamp é uma das faculdades mais conceituadas do país e do estado, mas é muito difícil entrar nessa faculdade. Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, mas se eu quiser, eu posso. Aí eu falei assim para ele, sim, filho, se você quiser, você pode. Só que para você conseguir passar nesse vestibular, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você está disposto a abrir mão dos seus lazeres, dos seus desejos, das suas vontades, para você se dedicar e passar nesse vestibular? E assim foi a nossa conversa, até chegar lá na ETEC e eu deixar ele. E quando eu estava voltando, o Senhor começou a ministrar no meu coração essa conversa que eu tive com Samuel. E me fez lembrar desse versículo. E eu confesso para vocês que no início, quando o Senhor me trouxe esse versículo na cabeça, que nós lemos agora, eu não entendi muito o que o Senhor queria falar comigo. E daí eu cheguei em casa, continuei os meus afazeres, e essa palavra foi martelando na minha cabeça e me consumindo, sabe, o meu coração, deixando meu coração um pouco amarrotado. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo, então vamos sentar e vamos conversar. Eu tenho que saber o que o Senhor está... Por que eu estou ficando tão incomodada com isso? E daí, o Senhor fez eu refletir que realmente nós podemos todas as coisas. Mas não só na área material, como foi a minha conversa com o Samuel, mas em todas as áreas da nossa vida, seja ela pessoal, seja ela emocional, seja ela profissional, seja ela espiritual. Mas desde que nós confiamos plenamente nele. E foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer aos filipenses quando ele escreveu esse capítulo. Porque o apóstolo Paulo falou que neste capítulo, se vocês forem ler, ele fala que ele passou por muitos altos e baixos, mas que todas as fases dos altos e baixos que ele passou durante o ministério dele, ele sempre venceu porque a confiança dele não estava nas pessoas, não estava nos homens, e estava sim em Deus. E daí eu apanhei, irmãos. Nesse momento eu confesso para vocês que eu apanhei. Porque eu comecei a refletir e o Senhor me fez a mesma pergunta que eu havia feito para o Samuel, ele fez para mim. Milene, quanto você está disposta a abdicar do seu tempo para me conhecer? Quanto você está disposta a abdicar do seu tempo para você buscar minha palavra e para você entender que eu sou a sua prioridade? E nesse momento, irmãos, eu vou dizer que doeu, mas doeu e doeu muito. Porque nós temos o costume de dizer que nosso dia é corrido, né? Eu acredito que todo mundo fala, hoje o dia foi corrido. Mas mesmo diante de toda essa correria, a gente arruma um tempo para responder as conversas do celular, a gente arruma um tempo, muitas vezes, para fazer alguma atividade prazerosa que a gente programou e que a gente gosta. Mas a gente não se lembra de agradecer, pelo menos agradecer ao Senhor por aquele dia, agradecer pelo nosso alimento, buscar a sua palavra e orar. E isso me envergonhou muito, o Senhor ministrando no meu coração sobre tudo isso. E o Senhor falava assim para mim, olha, nós somos responsáveis pelas nossas conquistas, mas também nós somos responsáveis pelos nossos fracassos e pelas nossas lutas. Pelo único
problema, pelo mínimo de que nós somos responsáveis, porque a gente nunca busca a direção de Deus nas nossas decisões e a gente não busca ouvir Ele falar. E como que a gente pode dizer que a gente confia no Senhor se a gente não entrega a nossa vida a Ele e a direção da nossa vida para Ele, a gente não confia nele? Porque a gente não entrega a nossa vida para qualquer pessoa. A gente só entrega a nossa vida para aquelas pessoas que são mais íntimas, aquelas pessoas às quais a gente confia. E essa palavra ficou, como eu disse no início, martelando no meu coração, remoendo e me fazendo meditar muito e sofrendo muito com relação a isso, e pensando e repensando em tudo que eu tenho vivido esses longos anos que eu tenho servido a Cristo. E daí na quinta-feira, quando a pastora abriu o culto, em uma das falas dela, ela disse assim: olha, nós precisamos testificar os feitos do Senhor nas nossas vidas, porque através dos nossos testemunhos nós podemos alcançar outras pessoas. E o pastor, durante a ministração dele, ele também fez menção desse versículo. E eu falei, então, Senhor, é isso que eu vou fazer. Já que o Senhor está ministrando tanto na minha vida, numa palavra que eu sempre proferi, mas que eu não tinha o entendimento da dimensão dela, é essa palavra que eu vou trazer para os irmãos no domingo, quando eu abrir o culto. E por isso eu decidi compartilhar com vocês de uma forma de orientação e não de uma forma de cobrança, porque a cobrança foi em mim. E para a igreja eu exponho essa palavra como uma forma de orientação. Eu não sei que estação você tem vivido, que estação você se encontra nesse momento. Se você está numa estação de alegria ou de tristeza, se é de abundância ou de escassez, se você está vivendo uma estação de calmaria ou de turbulência. Mas eu quero te dizer, como o Senhor falou profundamente no meu coração, que se nós reconhecermos Ele como a nossa prioridade e nós confiarmos a direção da nossa vida a Ele, nós podemos viver todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Amém?